Continuando então a segunda parte, ou então o segundo vídeo com termos em inglês utilizados pela comunidade LGBT internacional. Nossa, inventei isso agora. A gente vai falar então de bottom shaming. Bottom shaming. Então, no vídeo anterior, então eu falei sobre slut shaming, né? Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assista. Porque são termos que eu não consigo fazer uma tradução em português para falar sobre esses termos, né? Apesar de ser professor de inglês, eu não sei fazer uma tradução, até porque eu sou professor, não sou tradutor. Então, assim, eu não sei como dizer essas coisas em português. Então, eu optei por falar desses termos em inglês, né? Porque são termos internacionais que os gays americanos e ao redor do mundo utilizam, então, para falar. E a gente não vê muito aqui no Brasil e eu acho que falar disso é muito importante. Então, eu falei de slut shaming, que é sobre essa questão de fazer o shaming, né? O shaming então é o envergonhar, é o insultar, é o criticar a pessoa. E aí o slut seria uma tradução de slut, seria então uma pessoa que é promíscua, uma pessoa que é piranha, né? Então, voltado para a comunidade LGBT, né? Voltado para os gays. Para a gente entender o que é o bottom shaming, a gente precisa entender o que é bottom em inglês, né? O bottom vai ser o passivo. Para a gente entender o que é bottom, a gente tem que entender o que é top, né? Então, em inglês, tem essas duas posições. O bottom vai ser o passivo e o top vai ser o ativo. Então, se a gente pegar uma coisa, o topo, né? O top está em cima e o bottom está embaixo. Então, né? Em inglês, subentende-se que quem está em cima vai ser o ativo e quem está embaixo vai ser o passivo. Então, o top, que está no topo, é ativo e o bottom, que está no fundo, que está embaixo, vai ser o passivo. O que, no fundo, é uma coisa meio louca, né? Se a gente for parar para pensar, porque nem sempre quem está em cima está comendo e quem está embaixo está dando, né? Às vezes a pessoa está em cima e ela tá ali, né? Tá em cima, tá dominando, o passivo pode estar dominando o ativo, e o ativo tá embaixo, né? Então não tem muita. Em inglês, isso não faz muito sentido. O bottom shaming já começa quando coloca o passivo inferior, o ativo é top, e o passivo tá no fundo do poço, tá embaixo. Como na vida, quem tá por cima tá bem e quem tá por baixo tá mal. Então até nisso, assim, o bottom, o passivo já começa aí, né? O bottom shaming já começa aqui, quando coloca o passivo na posição de inferior. Eu não sei se isso vem dessa relação do sexo heterossexual, que a gente vê muito assim em que os gays fazem uma espécie de imitação, né, do estilo de vida heterossexual e da sexualidade heterossexual e meio que copia e traz isso para o universo gay, porque no caso eu penso também no sexo entre o homem e a mulher, né? No papai e mamãe a gente sempre pensa que o papai tá em cima e a mamãe tá embaixo. Quem assiste Game of Thrones, eu sou fã de Game of Thrones, quando o Khal Drogo tava sempre por cima e a Khaleesi, né, a Daenerys, foi por cima do Khal Drogo, primeira vez que ela se coloca numa posição de poder, onde ela vem por cima dele. Nossa, agora fez uma analogia antropológica. Então, assim, ela veio por cima e aí ela começou a dominar o Khal Drogo, que era o personagem do Jason Momoa. Ah, eu sou fã de Game of Thrones, se eu começar a falar de Game of Thrones eu não vou parar mais. Mas o que é o bottom shaming na prática, né? O que é envergonhar o passivo na prática, né? É chegar e usar esses termos, tipo assim, passivona, né? Chegar e dizer que diminuir o gay por ele ser um gay passivo, por ele ser passivo, né? E é falar pelas costas, tipo assim, você vê um gay passivo e aí ou ele já fala, ai amiga, é passiva. Passiva, passivona. Ah, essa é mona, essa é passiva, sabe? É usar termos pejorativos para diminuir aquele gay simplesmente pelo fato de ele ser passivo. O bottom shaming, mais uma vez, vem com a questão do machismo, né? De achar que tudo que é feminino é inferior, né? Porque as pessoas fazem uma relação entre ser passivo com ser feminino, quando na verdade a gente sabe que não tem nada a ver, né? Porque a gente podem ter gays muito afeminados que são ativos, assim como podem ter gays hipermasculinos que são passivos. Então a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? Esse estereótipo de achar que pelo cara ser feminino, ele automaticamente vai ser
passivo. E aí já tem uma coisa, assim, quando a pessoa vê um gay que é mais desconstruído, um gay que de repente usa maquiagem, que usa uma roupa ali com um gênero fluido, já diz, passiva, é passivona. É passivona, e já começa assim. O que é estranho, assim, porque normalmente quem faz, eu vejo, não sei se você vai concordar comigo, fala nos comentários se você vai concordar comigo ou não, mas eu vejo outros gays passivos fazendo bottom shaming com outros gays passivos. Né? Assim como eu expliquei no vídeo anterior, a gente fala fazer bottom shaming ou fazer slut shaming. Você está fazendo bottom shaming. Né? E eu vejo muitos gays passivos fazendo bottom shaming contra outros gays também passivos. O que é uma coisa que realmente eu não consigo entender. Porque, no fundo, os dois querem a mesma coisa. Os dois, quando são apenas passivos, eles gostam das mesmas coisas. Então não teria por que fazer diminuir o outro. Quando ele está diminuindo o outro, na verdade, ele está diminuindo a si mesmo, né? Porque se ele gosta da mesma coisa. Outra coisa que eu também não entendo, e aí realmente, assim, é uma coisa que eu simplesmente não entra na minha cabeça, é quando um gay ativo faz bottom shaming contra um gay passivo, né? Sendo que eu não entendo por quê. Então, que um gay que é ativo vai diminuir ou vai utilizar o fato do outro gay ser passivo pra fazer chacota dele, ou de repente é uma coisa que a pessoa faz pra se sentir superior, né? Porque não existe top shaming, se a gente for parar pra pensar, só existe bottom shaming. O termo top shaming não existe. E é, mais uma vez, uma relação que eu faço com o slut shaming, que a gente faz o slut shaming, quem pratica slut shaming, vai praticar muitas vezes o slut shaming contra os gays passivos. E aí não vai dizer que, né, se você viu o vídeo anterior, você vai saber do que eu tô dizendo. Ninguém diz que, o cara que é ativo é piranha. O cara que é ativo entendeu? É promíscuo, porque o ativo vai ser sempre idealizado, né? Que é essa coisa também que a gente herdou da cultura heterossexual, onde o homem viril, né, que pensa-se que seja ativo, é o viril, é o ser desejado, é o ser idealizado, e a mulher, né, é o ser inferior. Então vem isso assim, sabe? Eu acho que pra desconstruir isso, assim, para quebrar isso, assim, para sair dessa cópia escrachada do modelo hétero, eu acho que de repente dois gays que estão ali, que são mais afeminados, né? É a mesma coisa que eu falei no outro vídeo. Um gay mais afeminado normalmente vai querer um gay mais machinho. E um gay. E vice-versa. Então, a quebra disso seria, por exemplo, dois gays afeminados namorarem. Dois gays passivos namorarem, predominantemente passivos namorarem, e descobrir outras formas de sexo que não envolva essa divisão de papéis tão marcada, né? O ativo, o passivo, o masculino, o feminino, né? Dois mais parecidos assim, talvez quebrariam um pouco e sairiam um pouco desse estereótipo, dessa cópia de relacionamento heterossexual que é trazido então pro universo gay. Então assim, coisas que eu realmente não entendo, o fato de ativos fazerem slut shaming, fazerem bottom shaming contra passivos. Será que eu fico pensando que de repente tem uma vontade ali de ser passivo, enrustida, né? E aí, é a única coisa que me vem na cabeça um ativo fazer bottom shaming com um passivo, é vontade de dar também, sabe? Porque às vezes a gente sabe que muitos ativos sofrem de masculinidade tóxica, né? Eles têm uma masculinidade tóxica que não permite eles a explorarem a sua região anal, digamos assim, né? Mais uma vez é aquela coisa, né? Do homem sendo a força e o feminino sendo a degradação. Então o cara de repente gostaria de ser passivo, mas ele não consegue porque ele tem dentro da cabeça dele essas ideias de que ser passivo é menos, que ser passivo é inferior. Então ele não consegue relaxar, ele não consegue sentir prazer sendo passivo, porque no fundo ele tem esses problemas internos, essas questões que ele precisa resolver com relação ao fato de ver o feminino como uma coisa inferior. Eu acho que a única explicação que eu vejo para um cara que é ativo e faz bottom shaming com um passivo, né? Porque muitos ativos veem assim a história de ser ativo como ser menos gay, né? Muitos ativos não se consideram, eles se consideram menos gays. Eles estão fazendo sexo com outro cara, mas eles não se consideram tão gays porque eles estão sendo ativos.
Né? Então, assim, ó, mais uma vez essa questão do masculino. Estou fazendo papel masculino, não estou fazendo papel feminino. Então eu não sou tão gay assim. Né? E aí essa masculinidade tóxica desse gay ativo vai fazer. Eu ainda tô no tema, eu não sei se eu ainda tô no tema, acho que eu saí do tema. Mas assim, essa masculinidade tóxica desse ativo que se acha mais masculino só porque tá comendo e não tá dando, né, tem a ver também com essa questão toda. Eu acho que eu me perdi um pouco. Mas se você é um homem e tá fazendo sexo com outro homem, eu vou usar uma expressão que eu gosto muito em inglês, I hate to break it to you. Eu detesto te contar, mas você é homossexual, ao menos que você seja bissexual. Mas naquele momento que você está transando com outro homem, você está fazendo sexo homossexual. Porque homo significa igual, né? Sexo entre iguais. Então, se você está naquele momento fazendo sexo com outro homem, você está sendo tão homossexual quanto o outro gay, independentemente do que você está fazendo. Você até pode ser bissexual, mas aí quando você for transar com outra mulher, aliás, com uma mulher, aí sim você vai estar ali, né? Exercendo as suas características de bissexual, mas enquanto você está transando com outro cara, você é gay também. Então, entende? Então, assim, não tem por que fazer essa diferença de papéis. E um precisa do outro também. Assim como o passivo precisa do ativo, o ativo precisa do passivo e vice-versa. Então, não tem, ninguém é melhor do que ninguém nesse jogo. Nesse jogo dos tronos. Não tem, ninguém senta, né? Não é porque a pessoa está sentando. Nossa, eu ia fazer uma analogia, me perdi na analogia. Entende? Não é porque a pessoa que está sentando é menos, sentou no trono. Entendeu? Então, um precisa do outro. Então, por que isso, né? Por que essa questão de de bottom shaming? Talvez dois passivos vai ver o outro passivo como uma concorrência, talvez? Será que é isso? Será que um passivo faz bottom shaming com outro passivo porque é questão de concorrência? Olha, fica aí o questionamento. Então, assim, então a gente já viu que slut shaming é fazer a vergonha, né? É envergonhar a pessoa por ela viver a sua vida sexual de maneira livre e espontânea, ela faz sexo à torta direito, né? Eu me aprofundei um pouquinho mais. Eu consigo me aprofundar nos temas. Falei sobre slut shaming no vídeo anterior, então esse foi o bottom shaming, então envergonhar, né? E utilizar de termos pejorativos para se referir ao passivo. No próximo vídeo, então, eu vou falar de daddy issues. E aí eu vou ver mais uns outros termos aqui, porque eu vi que a galera gostou muito desse tema. Pelo menos no vídeo anterior do slut shaming foi bem de visualizações. Se você gostou desse vídeo, mande então esse vídeo para um amigo que faz bottom shaming o tempo todo, né, para ver se ele muda um pouquinho a mentalidade dele, né? E se você é um bottom, se você é passivo, seja um bottom and proud. Seja passivo e se orgulhe disso. Não deixe ninguém te diminuir, não, pelo fato de você ser passivo, certo? Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo.